Louvado seja Deus, meus irmãos, que Deus abençoe. O nosso texto hoje está em 2 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler aqui o verso 1 em diante, que diz: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui, ele adverte para uma realidade dura e cruel, que no meio daqueles que verdadeiramente são filhos comprometidos com a verdade, no meio desses se introduzirão homens perversos, malignos, libertinos. Observe que a descrição do capítulo 2, quando fala no verso 7, libertino, no verso 10, imundas paixões, no verso 18, libertinagens. Esses homens, no verso 2 diz que terão práticas libertinas. Eles estarão no meio do trigal de Deus. Jesus ele advertiu que no meio do trigo haverá o joio. Jesus ele advertiu que entre os profetas haverão os falsos profetas. Jesus ele advertiu que entre os verdadeiros cristãos haverão os falsos. Tudo isso está nas Sagradas Escrituras. É bem verdade que a Bíblia atesta que há uma recompensa para aqueles que são fiéis. Porém, a Bíblia também deixa claro que aqueles que não se submetem à verdade de Deus, eles serão também severamente recompensados, de maneira punitiva. Meus amados, a Bíblia nos chama a um tempo, a uma vida que de fato agrade ao coração de Deus. Observe que o verso 4 diz: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo. Observe, Deus puniu os anjos caídos, os perversos que se rebelaram. Deus puniu os homens maus da época de Noé. O verso 6 vai falar de Sodoma e Gomorra, que Deus também puniu aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. Então o argumento aqui é muito preciso. Deus não deixou de dar a devida paga para aqueles que eram maus. Porém, o nosso chamado não é para ser mau, é para vivermos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e que lembremos que há recompensas extraordinárias, gloriosas, para aqueles que verdadeiramente vivem para a glória de Deus. Viva dessa forma e Deus te recompensará. Que Deus nos abençoe.